Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia na sua cidade e no país. Vamos aos destaques de hoje. Magé irá ganhar Hospital Geral com 152 leitos e CTI. Guapimirim tem redução no valor da taxa de lixo. Polícia de Teresópolis investiga mais um homicídio. Foi segunda mulher morta na cidade este ano. Morador de Rio das Ostras é morto a pancada após se exibir para menores. Autoridades seguem apurando denúncias contra médico anestesista que abusava de pacientes. Homem é preso em Petrópolis, também acusado de abuso sexual contra menores. Você confere ainda outras informações das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias, a previsão do tempo, esportes e muito mais. Está começando o Jornal Regional. Bom, iniciamos o primeiro bloco desta edição, trazendo, como sempre, um giro de informações pelos municípios. E a gente inicia pela cidade de Magé. Você vê imagens lá do início das obras do Hospital Geral Nossa Senhora da Piedade, no centro do município, que contará com um centro cirúrgico, 6 salas CTI, 152 leitos e centro de imagem. A tão esperada unidade vai fazer cirurgias de alta complexidade e será referência em trauma, ortopedia e neurocirurgia. Você já vê agora fotos mais recentes, né, das obras já em pleno vapor, com o prefeito Renato Cozzolino visitando o local junto com a secretária de Saúde. O prédio que foi desapropriado pela prefeitura há 4 anos, o prédio da antiga maternidade Nossa Senhora da Piedade, que fica nas margens da BR-493, vai dar lugar a um hospital de referência em trauma, ortopedia e neurocirurgia, além de unidade de urgência e emergência, com 152 leitos, sendo 30 de CTI, 6 salas de cirurgia e ainda um centro de imagem com exames de alta complexidade. Bom, vamos falar agora de Guapimirim, onde a semana iniciou com uma boa notícia para os contribuintes. Com o planejamento e responsabilidade, diz o governo municipal, a administração reduziu o valor das taxas de lixo para os moradores e comerciantes em mais da metade. Para pessoas físicas, o desconto da taxa caiu para 54%. E para pessoas jurídicas, o desconto foi de 57%. A Prefeitura de Guapimirim anunciou as reduções em suas redes sociais. Vamos agora falar de Teresópolis, onde, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, o IFRJ, a Prefeitura inaugurou na segunda-feira, dia 16, um novo polo de educação. Instalado na Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, a inauguração foi marcada com a realização da primeira aula magna do Centro de Qualificação Profissional. Neste primeiro momento, serão ministrados na unidade cursos de balconista de farmácia, assistente administrativo e microempreendedor. Mais de 400 pessoas se inscreveram para os cursos e 128 foram selecionadas. A expectativa, segundo a Prefeitura, é que no segundo semestre sejam implementados novos cursos ligados à gastronomia, hotelaria, agricultura, tecnologia e educação, principais polos de desenvolvimento que constam no plano diretor do município. Vamos conferir um trecho do que algumas autoridades presentes na aula magna falaram sobre a importância do centro de qualificação. Isso a gente vê na cidade toda, uma série de investimentos acontecendo, mas também entender da qualificação e da formação do trabalhador. Hoje a Secretaria de Trabalho tem um braço que é o Cine, com a Renatinha, conduz com toda a equipe. Já deixo todo o meu carinho e amor por vocês, pela Renata, o Jean, todos que conduzem essa equipe. E um dos braços do Cine é a Casa do Trabalhador, né? São 2 programas que nós temos em conjunto com o Governo do Estado, a Secretaria de Estado do Trabalho, que eles têm 2 propósitos muito claros. A gente conversava agora há pouco numa visita à Secretaria, que quem vai no Cine não está num momento muito tranquilo, porque ou ele está procurando o primeiro emprego, ou uma recolocação profissional, ou é alguém que está precisando da entrada no seguro-desemprego. E quando a gente não consegue fazer esse match, esse encontro de vagas, a gente tem que promover a qualificação e a formação.
Então, nós tivemos no aniversário da cidade, 2021, a inauguração da Casa do Trabalhador. O prefeito Vinícius Colossi, junto com o nosso governador Cláudio Castro, estiveram aqui. E aí, estender novamente a minha gratidão, pastor Humberto, a você, a Márcia, a todo o Instituto, pelo esse carinho que vocês têm com a gente, em deixar a gente usar esse prédio em parceria com vocês e promover essa qualificação e formação. E quando o prefeito conduz um acordo junto com o IFRJ, a gente começa a falar de uma qualificação técnica, uma qualificação inicial com um peso muito forte, né? Isso para um currículo de um trabalhador ou para um empreendedor, porque o prefeito, como empreendedor que pede que a gente inclua também essa vertente. Sim, a carteira assinada é extremamente importante, mas existem outros caminhos como empreender. Desde que o Vinícius assumiu a gestão municipal, inaugurou o Espaço do Empreendedor, só de microempreendedores individuais foram mais de 7 mil legalizados em cerca de 4 anos e meio. Então, dobramos o número, saiu de 7 mil para 14. E num processo de legalização muito rápido. As pessoas que falaram aqui, que me antecederam, conseguiram fazer uma trajetória muito interessante de toda a construção que a gente fez para estar nesse momento, né? Para quem não conhece, né, a trajetória, né, ela foi explicitada aqui, mas ela faz da construção de vários diálogos que a gente conseguiu construir no âmbito aqui da prefeitura. Então, queria muito agradecer, e aí não tem como deixar de não agradecer ao Lucas, nosso secretário, o Leonardo, né, que sempre também foi parceiro e sempre ajudou a construir, o próprio Vinícius do Roberto, que foi parceiro, entender a demanda e construir, e obviamente isso tudo se consolidou exatamente pela liderança do prefeito Vinícius, que acreditou. Eu vou falar um pouquinho depois do Instituto, e vou dizer assim, o Instituto hoje, até vou pedir antes de cumprimentar aqui toda a mesa, o Instituto hoje ele tem 15 unidades e 17 mil estudantes matriculados. É uma instituição que vem da antiga Escola Técnica Federal de Química, depois virou Cefet Química e desde 2008 virou Instituto Federal. E nessa institucionalidade, a gente está presente na região metropolitana, na Baixada Fluminense, sua maioria, e no Sul Fluminense. E temos um campus na região dos Lagos, que é Arraial do Cabo. Né? E esses alunos estão distribuídos no estado. Então, a gente lida, no mínimo, com 12 prefeitos em cada campus, né? Porque tem mais de um em algumas cidades, no Rio de Janeiro. A gente recebe muitos prefeitos. E aí, por que eu lembrei disso tudo? Porque a parceria com a prefeitura, Vinícius, ela é essencial. Né? E não é todo prefeito que tem essa visão estratégica de entender a educação como desenvolvimento para a cidade. Bom, e nós falando de Teresópolis, as secretarias municipais de serviços públicos, meio ambiente, também a Guarda Civil Municipal, trabalham juntas para coibir o descarte ilegal de lixo em diversos pontos da cidade. Na manhã da terça-feira, um homem foi autuado em flagrante no bairro do Vale da Revolta. O veículo utilizado para o descarte foi apreendido e o autor recebeu uma multa equivalente ao grau de dano ambiental. Essa multa pode variar de R$ 576,27 a R$ 28.163,85. Para denunciar o descarte irregular, a Prefeitura pede que a população entre em contato pelo telefone da ouvidoria, 162, ou pelo aplicativo eOuve. Ainda na região serrana, a Prefeitura de Petrópolis lançou o programa Nosso Bairro no Alto Independência. Foram feitas reuniões com as secretarias da Prefeitura e a comunidade no sentido de apresentar o plano de ações integradas que serão realizadas. Segundo ainda a Prefeitura, nas 2 próximas semanas, a região receberá diversos serviços, como poda, capina, limpeza urbana, reformas gerais, tapa-buraco, recapeamento, ações de saúde e esporte, além de avanços na área da educação. E outras comunidades de Petrópolis, que vêm meio esquecidas, esperam que a Prefeitura também vá lembrando delas aí nesse programa de visita aos bairros, né? Porque, afinal de contas, é um município grande, é um município com muitas dificuldades em virtude ainda, né, dos temporais que caíram no ano passado, mas é verdade que é um município também de grande arrecadação.
Bom, vamos agora mudando de região, vamos à região dos Lagos e trazemos mais uma denúncia do vereador Maciel contra o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba. Maciel esteve no aterro de lixo e gravou um vídeo acusando o prefeito de crime ambiental. Confira. Pessoal, bom dia. Estou aqui no aterro sanitário. Esse aterro já está interditado, né? Só está com liberação para transbordo. Transbordo é o lixo recolhido, ele chega e é passado para um outro caminhão e levado para um outro aterro sanitário, porque esse aqui já exauriu a sua capacidade de receber lixo. Mas, como todos sabem, o prefeito Marcelino continua cometendo crime ambiental. Está aqui, ó. Olha aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, até essa marcação aqui, é onde a manta, né? Para que o chorume não penetre no solo e não contamine o lençol freático. Então seria daqui para lá para colocar esse lixo. Mas olha para lá, a montoeira de lixo que está aqui, em área não permeabilizada, materiais inservíveis ali também contaminando o solo, derramamento de chorume escorrendo a céu aberto. Vou sair daqui agora direto ao INEA fazer esta denúncia. Denúncia, o prefeito contamina a lagoa, as praias, está cheio de cano nas praias, jogando de esgoto direto para a praia. Está aqui, ó, aterro sanitário que foi interditado, está com licença apenas para transbordo, está esse caos aqui, ó, contaminando todo o lençol freático dessa região, as águas. Aí o resultado, né, que esse chorume vão para os rios, né, e o resultado está lá, a lagoa contaminada, a população doente. Está aí, ó, esse é o trabalho do senhor Marcelino e do senhor Nestor. Urubu, um mau cheiro terrível e chorume escorrendo a céu aberto aqui, contaminando todo o lençol freático dessa região. Esse aí é o prefeito Marcelino que tem destruído a cidade de Rio das Ostras. Sairei daqui direto para o INEA fazer uma denúncia. Forte abraço a todos e fique com Deus. Bom, agora uma notícia de cunho internacional, mas que interessa a todos, porque fala do momento econômico e ambiental do mundo. A economia verde dominou as discussões do segundo dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial continuou nesta terça-feira com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participando de um painel chamado Brasil, um Novo Roteiro. Eles falaram sobre políticas para um desenvolvimento sustentável do país. Um dos destaques do dia foi o anúncio da Comissão Europeia de que criará leis para ajudar indústrias não poluentes. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, também afirmou que haverá um fundo europeu para subsidiar essas indústrias. O objetivo é fazer da Europa o continente das tecnologias limpas e zerar a emissão de carbono até 2050. O subsídio a empresas consideradas limpas também é estratégia dos Estados Unidos para migrar para a economia verde. O país liberou quase 370 bilhões de dólares para investir nessas empresas. Mesmo assim, um enviado da Casa Branca ao Fórum de Davos, John Kerr, afirmou hoje que não está convencido de que será possível evitar os piores impactos das mudanças climáticas no mundo. Kerr também lembrou que apenas 20 países são responsáveis por 80% das emissões de gases de efeito estufa e disse que esses países precisam investir dinheiro para amenizar os impactos. Entre as nações citadas está o Brasil. Apesar das iniciativas dos norte-americanos e europeus, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, enfatizou que os países não devem focar em uma corrida por subsídios e lembrou que se o assunto se resumir a uma competição de ajuda financeira, as nações pobres e em desenvolvimento vão ficar mais uma vez para trás. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, continua. Nessa terça-feira, o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima participaram de um painel chamado Brasil, um Novo Roteiro e falaram sobre políticas para um desenvolvimento sustentável do país. No segundo dia de atividades do Fórum Econômico Mundial, o ministro Fernando Haddad apresentou as prioridades do governo na área econômica. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre,
E essa reforma tributária que vai ser votada é sobre imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós precisamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. O ministro apresentou como meta zerar o déficit das contas públicas em 2 anos. Haddad também afirmou que o governo vai colocar em prática medidas para impulsionar o crédito e para a reindustrialização do país. Nós temos uma agenda de crédito, né? Melhorar o sistema de garantias no Brasil, tirar as famílias a gente chama lá de Serasa, né? Nós vamos criar agora um modelo que vai retirar essas pessoas da negativação e poderem voltar ao mercado de consumo. Temos uma política de valorização do salário mínimo, né? O salário mínimo aumentar um pouquinho acima da inflação para que as famílias de mais baixa renda possam voltar a consumir. Na área ambiental, Marina Silva afirmou que o Brasil quer alcançar o desmatamento zero até 2030, liderar a Iniciativa Global de Proteção de Florestas e colocar em prática ações para ter uma economia com direcionamento sustentável. Já estamos em diálogos com os países megaflorestais para poder ter uma meta de redução de perda de floresta em termos globais. A ministra do Meio Ambiente também cobrou dos países ricos o repasse de 100 bilhões de dólares por ano para que as nações mais pobres possam enfrentar as mudanças climáticas. O recurso era parte do Acordo de Paris, fechado em 2015, e deveria começar a ser pago a partir de 2020. Agora, essa notícia que também pode ser importante para todos nós. Alguns vão dizer, mas o que me interessa a questão da população chinesa? Interessa por conta da economia. A China começou 2023 com 850 mil pessoas a menos que no ano de 2022. É a primeira vez que a população do país diminui desde o fim da Grande Fome Chinesa, que aconteceu entre os anos de 1958 e 1961. Um dos motivos que você vai conferir na matéria da TV Brasil é que os casais chineses não querem ter muitos filhos. A China começou 2023 com 850 mil pessoas a menos que no ano anterior. Essa é a primeira vez que a população do país diminui desde o fim da Grande Fome Chinesa, entre os anos de 1958 e 1961. Um dos motivos é que os casais chineses não querem ter muitos filhos. Este homem, de 44 anos, conta que tem apenas um filho e não pretende ter outro, porque as despesas com uma criança e mesmo depois com um filho adulto são muito altas. A esposa dele concorda e acrescenta: somos da geração dos anos 80, do filho único. Agora temos 4 idosos para cuidar. Não podemos ter mais crianças. Mesmo com o declínio populacional, a China segue sendo o mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas deve perder o posto ainda este ano para outro gigante asiático, a Índia. Especialistas em demografia chinesa já lamentam a queda no número de pessoas, especialmente aquelas em idade economicamente ativa, e dizem que a China se tornará um país de idosos antes de se tornar um país rico. Mas o governo diz que a preocupação é infundada e que mesmo com a diminuição da mão de obra, a China segue produzindo mais do que o necessário para o consumo interno do país. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, anunciou a partir desta terça-feira, dia 17, até o final do mês, uma realização de serviços sem a necessidade de agendamento prévio em postos espalhados por diversas cidades do estado do Rio, como municípios da região serrana, Lagos e Norte Fluminense. Alguns dos postos que estão atendendo: posto de vistoria em Magé, que fica na Avenida Simão da Mota, número 329, no centro. O posto de vistoria em Teresópolis, na Rua Avelino Machado Bastos, número 250. Posto de Petrópolis, na Rua Conde Afonso Celso, número 66, no Alto da Serra. E ainda o posto de vistoria em Casimiro de Abreu, que fica na Rua Mário Costas, número 238. Bom,
o Detran prometeu, mas a gente já vinha verificando na imprensa do estado do Rio de Janeiro reclamações de vários postos de vistoria, onde as pessoas estavam sendo ali deixadas até 3 horas para conseguir atendimento e onde alguns serviços não estavam disponíveis online e acabavam não sendo realizados. A gente não tem ainda informações como anda o atendimento nesses postos dos municípios que a gente abrange aqui na cobertura do Jornal Regional, como Teresópolis, Petrópolis, Magé e Casimiro de Abreu, que atende também Rio das Ostras. Mas fica aqui o nosso recado para você, telespectador, que caso esteja enfrentando dificuldades no atendimento, entre em contato com a TV Arte HD, Rede TV+, pelas nossas redes sociais. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta outras notícias das cidades e do país, plantão policial, previsão do tempo e esportes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional, destacando mais uma vez os municípios e começando desta vez por Guapimirim. Já estão abertas as pré-matrículas para 2023 na educação infantil e ensino fundamental na rede de educação de Guapimirim. A pessoa interessada a fazer a pré-matrícula deve acessar o site da prefeitura. Agora, por exemplo, você não tem computador ou acesso à internet. Você tem que procurar a escola do seu filho e realizar no local a pré-matrícula. A questão online facilita a vida de quem tem acesso, mas há o atendimento para quem também não tem o acesso. Bom, agora vamos falar de Magé, que vai ter inauguração nessa sexta-feira, às 20 horas, a inauguração da nova quadra esportiva Gilberlan Vitorino Soares, na rua Lídia Vidal, em frente à Praça do Brau, no bairro de Fragoso. Além da inauguração, vai acontecer também inscrições para as aulas. Na verdade, já estão acontecendo desde segunda-feira, dia 16, das 9 às 17 horas. Haverá aulas de futebol a partir de 6 anos de idade, ginástica funcional e ginástica para a melhor idade. Falando ainda de Magé, o elenco do Magé Futsal se apresentou para a temporada 2023. A gente já havia destacado isso aqui no Jornal Regional e também no Esporte Mais,
mas agora a gente traz uma matéria de como foi a reapresentação. O elenco do Magé Futsal se reapresentou para a temporada de 2023 com 2 novidades. Darley Pivô e Flavinho, que jogaram pelo Vasco na última temporada, agora defendem o Magé Futsal. Fora de quadra, Vinícius Leal, ex-Fla, é o novo treinador. Feliz e muito motivado para 2023. É um grupo novo, né? Remontamos, rejuvenescemos o nosso elenco. Acho que a gente precisava disso. Mas eu estou muito feliz, mais um ano. Feliz em estar aqui, encontrar a galera toda de volta. Eu acho que a gente já começa a sentir saudade, né? Criamos uma família aqui. Espero que seja um ano de muitas vitórias, de muito aprendizado também, que a gente conquiste, né, o nosso tão sonhado título novamente, já que é o 3º ano de projeto. Nós ganhamos no primeiro ano, no segundo ano infelizmente não conseguimos, mas chegamos a 2 finais, e esse ano eu tenho certeza que a gente vai chegar longe, vai buscar o título. Os atletas realizaram um exame de sangue e foram apresentados as novas instalações do Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso, que está em obra. O Campeonato Carioca começa na primeira semana após o Carnaval. As expectativas são as melhores possíveis. São 2 turnos como o ano passado. Ano passado, nós esportivamente tivemos um bom ano, chegamos nas 2 finais, nos 2 turnos. Fomos campeões na categoria de base, chegamos na final no Sub-13, classificamos em todas as categorias. Esse ano a gente espera e acredita e tem trabalhado bastante para que seja um ano vitorioso, melhor do que foi o ano passado. Um fim de semana com muito teatro, números circenses e palhaçaria para encantar adultos e crianças de todas as idades. É o que promete o Festival de Férias da Secretaria de Cultura de Teresópolis. Com entrada franca e censura livre, a programação acontece de sexta-feira, dia 20, a domingo 22, no Teatro Municipal, que fica no 2º piso do prédio da Prefeitura. A abertura das atividades será nesta sexta com O Gato de Botas, adaptação do clássico infantil pela companhia Rocos Pocos. O espetáculo será exibido às 18 horas. Falando de atração cultural também em Rio das Ostras, onde segue a programação do Sesc Verão. E nesta quinta-feira, às 20 horas, tem show da banda LS Jack. Será na Praia do Centro, no palco especialmente montado pelo Sesc Verão. Já na sexta-feira, dia 20, no mesmo palco, se exibe o cantor Biafra. A gente vai trazer aí na próxima edição as outras atrações do final de semana. Bom, antes de falar agora da previsão do tempo, a gente vai falar de clima na capital fluminense. A cidade do Rio de Janeiro bateu o recorde de temperatura neste início de verão. Na verdade, primeiro, tivemos muitas chuvas, temperaturas amenas, mas nos dias aí anteriores o calorão chegou com força à capital carioca. Confira mais detalhes com a repórter Flávia Grossi, que esteve na Praia do Arpoador na noite desta terça-feira, dia 17. Depois de um início de verão chuvoso e com temperaturas amenas, o calorão, enfim, chegou aqui no Rio de Janeiro. Já é o 5º dia consecutivo que a cidade tem sensação térmica aí perto dos 50 graus. O recorde foi no último domingo, quando os termômetros bateram os 40 e a sensação, foi para mais de 50. O fim de semana foi de praias lotadas e continua, viu? Porque hoje muita gente que estava de folga aproveitou esse calorão para se refrescar no mar. A máxima de hoje foi 36 e a gente está aqui no Arpoador, uma praia que fica na zona sul do Rio de Janeiro e que costuma reunir muitas pessoas para assistirem ao pôr do sol. Só que mesmo depois que o sol se pôs, as pessoas continuam aqui na praia, praticando esportes, nadando, caminhando. Além de ser uma temperatura mais agradável aqui na beira do mar, é uma vista de encher, os olhos de qualquer um. Mas verão é isso, Temos aí altas temperaturas e muita chuva também. Por isso, na previsão do Clima-Tempo, alerta de temporais em toda a região do estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, a zona de convergência intertropical continua atuando sobre o norte do país, trazendo chuva forte para o norte do Piauí, Maranhão e boa parte do norte do país. Essa chuva vai ser frequente, assim como na faixa leste do Paraná
e de Santa Catarina, onde há alerta para novos transtornos. Além disso, as pancadas isoladas vão acontecer em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste e podem ser acompanhadas de trovoadas. Os maiores acumulados vão ficar concentrados entre o sul do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, até a faixa leste do estado de São Paulo. O tempo fica aberto em boa parte do oeste da Bahia, sul do Piauí e a metade oeste do Rio Grande do Sul, sem nenhuma precipitação. Agora, no sertão nordestino, a maior parte do dia o sol predomina no céu, mas se chover vai ser de maneira muito pontual. Em relação às temperaturas, o dia começa com 24 graus em Salvador e em Cuiabá e deve atingir a casa dos 35 graus de máxima no Rio de Janeiro. Bom, vamos agora para as notícias policiais, começando pelo caso do médico legista acusado de estupro e que era considerado foragido do estado do Tocantins, que foi preso nesta segunda-feira, dia 16, no distrito de Iguabinha, em Araruama, na região dos Lagos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Rio das Ostras. Segundo o delegado titular da 128ª DP, o homem cometia os crimes desde 2000. A polícia tomou conhecimento que ele é considerado foragido no Tocantins e estava escondido na região. Ele foi levado para a 128 DP de Rio das Ostras, ficou à disposição da Justiça. E a Polícia Civil ainda não havia divulgado outros detalhes sobre os crimes, mas o caso ganhou grande repercussão na mídia nacional. E a Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do médico, acusado não só de estupro de pacientes, como também de uma acusação de pornografia infantil, já que no seu computador foram encontrados mais de 20 mil fotos e vídeos com crianças e adolescentes. Foi realizada uma audiência de custódia na terça-feira, dia 17. A sua defesa tentou a liberação, não foi possível, felizmente, e surgiram outras informações sobre o caso que você confere agora na reportagem da TV Brasil. Os prontuários de todos os pacientes atendidos pelo anestesista Andrés Eduardo Oñate Carilho, preso por estupro de vulnerável ontem, serão analisados pela Secretaria Estadual de Saúde, que vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Os crimes teriam acontecido no Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema, e no Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ. As duas instituições informaram que colaboram com as investigações. O médico também não atua mais nas unidades. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERGE, também abriu uma sindicância no caso de Andrés Carrilho e vai pedir a interdição cautelar do anestesista. Na época que os crimes ocorreram, em 2020 e 2021, ele não tinha o CRM, o registro de médico, e atuava de forma irregular, o que será investigado. E a Comissão OAB Mulher do Rio de Janeiro lembra que está na lei o direito a todas as mulheres de ter um acompanhante em consultas, exames e cirurgias. E no caso de procedimentos que envolvam sedação, a presença do acompanhante é obrigatória. Caso não seja cumprida a lei, esse estabelecimento ou a pessoa que descumpriu deverá responder penalmente, civilmente e administrativamente, além de incorrer em multa em torno de R$1.000 a R$6.000. E um homem de 49 anos, morador de Rio das Ostras, morreu após ser espancado na manhã do último sábado, dia 14, no loteamento Novo Palmital, em Casimiro de Abreu. Segundo a polícia, ele foi espancado depois de exibir o órgão sexual e se masturbar na frente de duas meninas. Após o ocorrido, ele foi espancado por um grupo de populares que ficaram indignados com a situação. Chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade. Ainda segundo a polícia, ele tinha passagem por importunação sexual, além de lesão corporal, injúria, vias de fato, ameaça e desobediência. O caso foi registrado na 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu. E um homem de 58 anos foi morto na manhã de segunda-feira, dia 16, no bairro Retiro, em Maricá. O caso aconteceu também por crime sexual, segundo
as informações, ele foi denunciado um dia antes de ser morto por estupro de vulnerável. A denúncia foi feita na delegacia de Maricá. O caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e as investigações apontaram que não houve abuso sexual contra a criança. Olha só que coisa, hein? De acordo com a Polícia Civil de Maricá, os responsáveis por uma menina de 12 anos foram à delegacia registrar o caso no domingo, dia 12. Eles moram em sítio ao lado de onde o homem apontado pelo abuso trabalhava como caseiro. Ainda segundo a denúncia, a menina e o irmão foram pegar frutas no local e o homem teria se aproveitado da situação. No dia seguinte à denúncia, nesta segunda-feira, 2 homens invadiram o sítio onde o homem trabalhava, o espancaram e deram 3 tiros. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A assessoria da Polícia Civil informou em nota que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí instaurou um inquérito para apurar a morte do homem e esclarecer os fatos. Segundo as investigações, não houve abuso sexual contra a criança. Ou seja, gente, se não houve abuso sexual, se não houve provas, esse homem pode ter sido assassinado sendo inocente. A questão de fazer justiça com as próprias mãos, de linchamento, esbarra nisso. É muito complicado. Nós vimos o caso anterior do rapaz lá que se masturbou, teria que ser preso, teria que ser chamado a polícia, mas matar o cara a pancada, sinceramente, eu fico muito preocupado com o rumo que a gente está levando no mundo, né? A banalização da violência, porque às vezes a pessoa que faz a justiça com as próprias mãos, ela mata uma pessoa, contribui na morte de uma pessoa e de repente não vai dar nada, e ela acha que ela pode virar um justiceiro. É muito complicado. Eu falo aqui no programa sempre sobre o nosso Código Penal, que é muito frouxo, que infelizmente não permite que os criminosos sejam punidos como deveria. Mas isso não pode ser levado para a barbárie, para a normalização da barbárie. É muito complicado esse momento que a gente está vivendo. Policiais militares da P2 e Patamo, da 8ª Companhia do Grupamento de Ações Táticas, o GAT de Cabo Frio, prenderam um homem com uma réplica de fuzil modelo 556 em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio. Segundo informações da PM, durante a abordagem, os policiais descobriram que ele era oriundo de Rio das Ostras, do bairro Cidade Praiana. A ação, em conjunto com os policiais da 3ª Companhia de Rio das Ostras, realizou uma busca na casa do homem, onde foram encontrados uma farta quantidade de material entorpecente, aparelhos celulares e uma balança de precisão. O caso foi registrado na 126ª DP em Cabo Frio. E continua o noticiário policial, né, gente? A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu na manhã da segunda-feira, dia 16, um casal acusado de tentativa de homicídio. Contra eles já havia um mandado de prisão por homicídio tentado pendente. O caso foi noticiado aqui no Jornal Regional e também no portal Cidade 24 Horas, parceiro aqui do nosso jornal. E segundo a polícia, na última quinta-feira, dia 12, a vítima compareceu na delegacia informando que sua ex-mulher, acompanhada do atual companheiro, esteve em sua residência portando uma arma de fogo e havia também um outro homem não identificado portando um facão. Segundo o depoimento da vítima, os 3 invadiram a residência, lhe agrediram com coronhadas e golpes de facão, tendo o atual namorado da mulher tentado efetuar 2 tiros contra a cabeça da vítima que falharam. Após as agressões, os mesmos ainda levaram a filha de 4 anos do casal e dinheiro da vítima. Após o registro de ocorrência, os policiais da 128 DP iniciaram as investigações com levantamento em campo por imagens e buscas dos autores. Após representação da autoridade policial, foi deferido busca e apreensão e mandado de prisão dos autores que foram, então, detidos. A criança foi encontrada e entregue com auxílio do Conselho Tutelar ao pai. O casal foi preso e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. É mais um caso em que a gente gostaria que a lei fosse muito rigorosa. Como também nos casos em Teresópolis. Eu vou falar sobre mais um homicídio registrado essa semana, em instantes. Mas antes de falar desse caso específico, vou lembrando que na semana passada a gente noticiou a prisão de 2 elementos suspeitos de latrocínio, roubo seguido de morte, de uma mulher de 44 anos,
cuidadora de animais, que tinha em seu sítio aí cerca de 38 gatos, pessoa que foi morta por conta de R$700 que esses sem vergonhas usaram para comprar droga e pagar dívidas. A gente gostaria que a lei fosse muito rigorosa, mas infelizmente é capaz desses cidadãos que cometeram esse ato hediondo estarem na rua em breve. É revoltante. Às vezes eu lembro aqui do programa falando de polícia do nosso Sargento Lopes, né, que hoje, devido a ocupar a Secretaria de Segurança Pública de Magé, não pode mais participar do programa, mas o que a gente via aqui o Lopes, às vezes, mostrar a sua indignação, porque a polícia vai, prende, e o cara daqui a pouco comete um crime absurdo, daqui a 1, 2 anos, 3 anos, às vezes tem progressão de pena e já está na rua de novo. É revoltante. Não pode justificar a barbárie que nós falamos anteriormente, mas que revolta a todos nós como cidadão, revolta sim. Bom, Teresópolis, a polícia está apurando mais um homicídio, dessa vez uma vítima de 22 anos, identificada como a Senara Dias da Silva. Ela foi encontrado seu corpo na manhã de segunda-feira, dia 16, pelo seu padrasto, na Servidão 1523, na rua São Carlos, no bairro Jardim Pimenteiras. Ela tinha várias marcas de tiro pelo corpo. As equipes aguardavam o resultado da perícia, mas acreditavam que o crime havia acontecido durante a noite. Ela morava na Barra do Imbuí, junto com o irmão, e saiu de casa para visitar os parentes no Jardim Pimenteiras. As investigações estão em andamento para identificar os possíveis envolvidos. Aí a gente agradecendo mais uma vez as imagens do parceiro Cacau Repórter. Bom, agora a gente vai até Petrópolis, onde um homem de 25 anos foi preso na tarde da segunda-feira, dia 16, no distrito da Posse, suspeito de abusar de uma menina desde que ela tinha 11 anos de idade. Segundo a polícia, os abusos aconteciam há cerca de 3 anos. A vítima era irmã da namorada dele e o caso foi denunciado à delegacia de Itaipava em outubro por um irmão da menina. A vítima foi ouvida por uma psicóloga e contou a forma como sofria os abusos. A menina passou por exame de corpo de delito e, segundo a polícia, não houve conjunção carnal. O suspeito foi preso na lavoura onde trabalhava na Estrada dos Contrões, no distrito da Posse. Ele foi enquadrado na lei Henri Borel, criada para proteger crianças e adolescentes vítimas de crimes, e vai responder por estupro de vulnerável. No caso, mesmo não tendo a conjunção carnal, o ato sexual em si, ele cometeu outros abusos. Ele já foi levado para a delegacia de Itaipava e deveria ser encaminhado, né, já para um presídio no Rio de Janeiro, onde a gente espera que, caso culpado, ele permaneça durante muito tempo. Bom, vamos falar agora de esportes. Você vai conferir nesta quinta-feira mais uma edição do nosso Esporte Mais, trazendo a rodada de meio de semana do Campeonato do Rio de Janeiro, também a expectativa para a rodada de fim de semana, esporte nas cidades, gira internacional e muito mais. A gente lembra também que nós tivemos nessa noite de terça-feira a vitória do Fluminense sobre o time do Nova Iguaçu por 1-0, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato do Rio de Janeiro. Nós vamos chegando ao final desta edição, agradecendo a nossa equipe técnica e a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Um abraço e até a próxima edição. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.